E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1 do intervalo, do volume 13. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Zirkniv. Recentemente, ele estava em boa forma. Excelente, inclusive. De qualquer modo, a vida era boa. Depois de visitar o pesadelo que era Nazarick, as cólicas no estômago, que o estavam importunando por todo esse tempo, tinham desaparecido. A cabine que antes tinha poções, agora continha montes arrumados de documentos. Ele estava livre de todos os problemas. Ele não coletava mais cabelo de seu travesseiro, e ele não estava mais em choque como esteve antes. Ele pensou, que refrescante, que agradável, que confortável. Essa era provavelmente a primeira vez que ele estava cheio desse sentimento de libertação. Ele se sentia tão bem que não podia fazer nada além de imaginar que tinha brotado asas, e que ele podia batê-las até o céu. Ele colocou seu sorriso sincero de lado, e encarou seu subordinado. Sua não linda concubina havia dito que ele sorria mais vezes agora, mas não era hora de deixar que os outros vissem ele sorrir. Dignidade era uma coisa que causaria muitos problemas quando alguém a perdia. E então, a reunião usual da manhã começou. Zirkniv tinha muitos escribas, mas o que estava diante dele era um homem excelente, chamado Rony Varmilinen. No início, ele se preocupara que algo tivesse sido feito nele, depois de voltar do palácio do rei bruxo, e por isso o colocara em uma sinecura. Porém, isso também era uma coisa do passado. A posição de Rony como escriba-chefe, agora estava segura. Isto não foi porque ele estava certo de que nada havia sido feito com ele. Era simplesmente para provar que ele não tinha nada a esconder do reino feiticeiro. Além disso, também era um fato que Rony era muito habilidoso. Ele olhou para o documento que tinha pego de Rony, e devido ao seu conteúdo ridículo dentro, Zirkniv perdeu o controle e explodiu em risada. Zirkniv falou, quem escreveu isso é um bom comediante. Ele pergunta, o que achava da morte do rei bruxo. Rony diz estar absolutamente certo que esta era uma mentira e tanto. Zirkniv concordou com o que Rony disse. Zirkniv diz, está certo. Deveria ser falsa. Além do mais, era impossível que sua majestade iria perder, ou morrer ou algo assim. Ninguém podia possivelmente matar o Magic Caster que conseguia esmagar um exército de 200.000 com um único feitiço, e lutar um combate armado com o Lorde Marcial, o guerreiro mais poderoso do Império. Zirkniv estava certo disso. Claro, ninguém podia envenenar ele também, e ele não podia ficar doente, ou morrer de velhice. Seria mais realístico se alguém estivesse espalhando uma piada ruim em escala massiva, em ordem para encerrá-la com, porque ele já estava morto para começar. Rony diz que, bem, era provavelmente para erradicar quaisquer problemas. Ainda assim, ele tinha uma pergunta. Zirkniv pergunta, o que era? Rony diz que, isso queria dizer, que ele estava se perguntando, por que que sua majestade, que possuía um intelecto incomparável, recorreria a um pequeno esquema ruim como esse, que qualquer um poderia ver através. A menos que isso significasse que havia algum outro. Sim, era possível que havia alguma grande conspiração, que nem mesmo ele podia discernir. Zirkniv se perguntou, quem poderia dizer com certeza, que não havia nenhuma. Não, se esse esquema, montado por um intelecto monstruoso, que sabia cada detalhe dos movimentos de Zirkniv, então, Zirkniv estava certo, de que isso não era nada além da ponta do iceberg. Por tudo que Zirkniv sabia, mesmo pensar dessa forma, poderia ter sido parte de seu plano. Entretanto, e se esse esquema não foi montado pelo rei bruxo, mas por um de seus subordinados? Por exemplo, aquele monstro com aparência extremamente imbecil de um sapo. Zirkniv respondeu, dizendo não saber. Além disso, se Rony não conseguir descobrir algo que desejasse descobrir, ele só poderia abandoná-lo. Mas ao ponto, tudo que eles precisavam fazer era obedecer ao Bedo-sama, a primeira-ministra do reino feiticeiro, e fazer o que ela disser. Não haveria problemas, desde que eles não os traíssem, e que completassem suas tarefas. Como governante de uma nação vassala, ele não será tão facilmente removido, se for apropriadamente incompetente. Rony diz que, era como ele disse, e então, encolheu os ombros. No passado, ele era uma pessoa que não faria tais movimentos. Parecia que ele tinha se treinado a fazer isso, depois de suas várias experiências. Ou talvez era porque ele se tornou ousado. Independentemente do status vital do rei bruxo, tudo iria ficar bem, desde que o império não parasse de ser vassalo do reino feiticeiro. Por esse caminho, eles iriam ser imunes para qualquer estratagema que a oposição empregasse. Lealdade era a melhor defesa.
Se eles fossem mortos, mesmo depois de darem suas lealdades, então, tudo o que poderiam fazer era rir da mesquinhez da outra parte, e ir para o túmulo em paz. Zirkniv então pergunta se isso era todo o trabalho por hoje. Desde que tinha se tornado uma nação vassala, a carga de trabalho administrativa de Zirkniv tinha diminuído para cerca de metade de antes. Ainda assim, a carga de trabalho de hoje parecia muito leve. Rouni responde que não, Sua Majestade, ainda havia outra coisa. Esse era o documento que eles receberam essa manhã. Foi enviado pelas legiões de cavaleiros. Infelizmente, seu trabalho ainda não tinha terminado. Zirkniv aceitou o documento oferecido, com um sorriso zombeteiro em seu rosto. Ele olhou brevemente através dele. Parecia que continha reclamações dos cavaleiros sobre suas legiões serem reconstituídas. No passado, ele daria uma certa quantidade especial de consideração aos cavaleiros. Ou melhor, considerando que Zirkniv tinha muitos nobres como seus inimigos, ele não podia permitir que o inimigo apanhasse a força marcial que os cavaleiros representavam. Porém, as coisas eram diferentes agora. Zirkniv falou: digam a eles isso, vocês podem dizer a Sua Majestade, o rei bruxo em pessoa. Ele não conseguia acreditar que gastaram papel nisso. O papel usado nesses relatórios eram feitos por magia de utilidade, e custava mais, dependendo da aba do feitiço usado para fazê-lo. Zirkniv poderia ter jogado fora, após o uso sem qualquer preocupação, mas ele não pretendia ficar quieto sobre despesas excessivas. Papel feito de feitiços de aba zero era amassado, era grosso e descolorido. Papel conjurado de feitiços de utilidade de primeira aba era mais fino e mais branco. A fabricação de papel também poderia produzir com essa qualidade, mas os feitiços dessa aba produziam menos papel, e portanto, eram mais caros. Magias de utilidade de segunda aba produziam um papel muito puro e muito limpo. Claro, era possível colorir um papel criado de forma mágica até certa extensão. Feitiços dessa aba poderiam produzir um papel muito macio, conhecido como papel nobre, e toda a produtividade atingia esse aspecto. Rouni diz que, ainda assim, ele não conseguia entender por que eles estão tão resistentes em deixar outro país lidar com a defesa nacional. Zirkniv respondeu que não reclamasse disso com ele, apenas dissesse ao Albedo-sama. Além disso, eles não já disseram que estariam confiando tudo para eles. Isso veio das instruções da primeira-ministra, Albedo, para suplementar a força militar do Império com os exércitos mortos-vivos do Reino Feiticeiro. Zirkniv acreditava que isso fazia parte do programa para completar o processo de vassalização, e então ele obedeceu. Ele planejava deixar alguns cavaleiros se aposentarem, e dispersou 2 das 8 legiões do Império. Isso deveria ter sido uma boa ideia, já que haviam muitas pessoas que estavam mentalmente exaustas daquele massacre, mas ainda havia alguma insatisfação com a falta de lugares que pudessem ser ocupados. Zirkniv diz que ele até preparou posições para eles se transferirem para. Rouni diz achar que as pessoas estavam apenas infelizes por perderem seus privilégios e desconfortáveis em fazer trabalhos que nunca fizeram antes. Zirkniv diz que, se fosse o segundo, então eles só teriam que trabalhar duro, mas se era o primeiro, então era de se esperar. Ou esperam que ele pagasse as pessoas que simplesmente fazem seu trabalho e se envolvam em trabalho físico, na mesma quantidade que as pessoas em empregos perigosos e mortais recebem. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.